Sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso episódio do podcast Elas por Ela. E hoje nós temos uma convidada especial, vai contar para nós um pouquinho da sua história, né? E como ela faz para trabalhar a beleza de tantas mulheres. Então, seja muito bem-vinda, Sabrina. É um prazer te receber. Eu sou Sabrina Macedo Rocha Coelho, eu tenho 39 anos, moro em Vitória, Espírito Santo, mas eu sou natural de Guarapari, o principal balneário do Espírito Santo. Você é de Recife? Não, você é de Fortaleza. Eu sou de Fortaleza. Na verdade, eu sou de São Paulo e moro em Fortaleza. Você já conhece o Espírito Santo? Rapaz, infelizmente não, mas já ouvi Então você falar tem que vir maravilhas. conhecer. Exato, aqui é muito lindo. Você tem, em 1 hora e meia, você vai do litoral à montanha. É fantástico. E atualmente eu moro na cidade de Vitória, que é a capital aqui do Espírito Santo. Eu sou personal trainer já há 17 anos e terapeuta de emagrecimento. Eu trabalho exclusivamente com mulheres, a ajudar mulheres a emagrecerem, a encontrarem a sua melhor versão, a terem muito mais energia, confiança, autoestima, através do exercício e principalmente, a parte mais importante disso tudo, a transformação, a mudança da mentalidade. Isso é importante, né? Principalmente no dia de hoje, né? As pessoas Exato, cada vez mais estão perdendo um pouquinho, né, da sanidade mental devido à correria do dia a dia. exato. Esse cenário pós-pandemia mexeu muito com a gente, Sim. principalmente assim com as mulheres, que têm uma demanda muito grande. É família, casa, trabalho, é olhar para si. E às vezes a última coisa que fica é olhar para dentro. E deveria ser a primeira coisa em questão, porque a partir desse momento, quando a gente está bem, a gente consegue fazer melhor para todo mundo. Servir melhor o que a gente tem para servir a nossa família, ao nosso trabalho. E às vezes por uma questão de falta de conhecimento, de falta de se priorizar, saber como se priorizar sem se culpar, esse olhar para dentro fica em última questão na vida das mulheres. Você acha que muito disso é em virtude do que as nossas mães passaram, as nossas avós, da questão de que a mulher foi criada para ser o arrimo de família, espiritual, mental, né, e físico, porque o financeiro, teoricamente, é um papel do homem, mas a mulher fica com todos esses outros papéis. Sim, acredito, e acredito que cada vez mais a mulher, por querer a sua independência, por querer o seu espaço no mundo, e isso acaba sobrecarregando muito ela. Ela acaba trabalhando numa mesma proporção que o homem, vamos dizer dessa forma, mas tendo as outras responsabilidades de casa, da família, o se cuidar. A mulher acaba, por uma questão cultural, ela fica por conta maior da família, na educação dos filhos, e o homem é que às vezes sai para trabalhar por uma questão cultural. Só que a mulher também quer sua independência, quer o seu espaço, Sim. até mesmo porque isso também faz parte da autoestima da mulher. A gente se culpa, né, por cuidar da Sim, gente. sim, mas aí é que entra a questão do saber se priorizar. O como que você vai se priorizar sem se culpar? Uhum. Quando você entende que, como você entende quais são os seus valores e que você pode se cuidar, sabendo que esse se cuidar não vai tirar espaço do cuidar do marido, da família, do filho, enfim, a coisa vai se tornando um pouco mais leve. Porque muitas vezes isso acontece, talvez, para o pensamento dicotômico, aquela coisa 880, ou é tudo ou é nada. Sim. E às Uhum. vezes é muito mais por essa crença na cabeça que a gente tem, do que propriamente a realidade. Sim. E como foi para você essa descoberta, né, de que você podia trabalhar com esse perfil de mulheres? Eu acredito que deva ter uma história por trás disso. Tem uma história. Eu tô formada há 17 anos, né? Então, eu já fui concursada pública, já exonerei meu cargo para me tornar uma profissional liberal. E nesse meio tempo, eu tentei fazer uma transição de carreira, porque houve um momento da minha vida que eu não queria mais trabalhar como personal trainer.
Na ocasião, eu trabalhava, inclusive, também com Pilates. Eu não queria mais, porque eu não estava atendendo as minhas expectativas profissionais e financeiras naquele momento. Então, eu tive uma agência de viagens, essa agência de viagens ficou aberta por um período, e aí eu entendi que não era, apesar de eu amar viajar, não era a minha praia, porque o empreender é sobre aquilo que você consegue fazer de melhor para o outro. Sim. E ali eu tive uma crise de ansiedade muito forte, quando eu trabalhava com essa agência, né? Eu lembro que nessa ocasião eu morava ainda com os meus pais, 30 anos de idade mais ou menos, e eu estava com uma crise de ansiedade tão forte, uma dor no peito tão forte, que eu chorava à noite porque eu não queria dormir, porque eu achei que eu ia morrer infartando dormindo. Então ali eu entendi que esse caminho que eu estava escolhendo para mim não era o melhor. Depois eu resolvi empreender com um ex-namorado meu. Nós abrimos uma loja de artigos de festas, doces e embalagens. E ali foi meu ponto de virada, porque esse investimento financeiro todo foi eu quem fiz, além, claro, de todo o investimento emocional que eu fiz também. Porque eu entrei naquela situação querendo fazer dar certo, porque eu tinha as Sim. minhas razões para poder fazer funcionar aquilo dali e, na ocasião, parar de dar aula de educação física, né? Parar de ser personal trainer. Só que aconteceu justamente o contrário. Eu perdi todo o investimento que eu fiz, não tive retorno financeiro nenhum. Eu comecei a vivenciar um relacionamento totalmente abusivo. E ali nós decidimos fechar a loja. E eu falei com ele na ocasião que a gente iria terminar. E ele não acreditou. Quando foi na data que eu falei que a gente ia terminar, eu terminei. Uhum. E a única coisa que me sobrou naquela ocasião foi R$ 800. E naquele momento eu decidi que isso foi meados de novembro, final de outubro, início de novembro de 2018. Eu decidi para mim que em 2019 eu me mudaria para Vitória, que é a capital do Espírito Santo, né? E eu recomeçaria a minha vida profissional e pessoal lá. Então, Sim. quando acabou o carnaval, meados de março, eu vim para Vitória. E Deus é tão bom que quando a gente toma uma decisão que está alinhado com o nosso propósito, ele desenha, ele vai desenhando. Então, assim, coincidentemente, eu tinha uma aluna lá em Guarapari que eu estava dando aula para ela, e quando eu avisei que eu iria parar de dar aula, todo aquele contexto, ela falou assim: olha, o meu filho Edu e a esposa dele querem treinar, dá aula para eles. Uhum. Então, Deus vai desenhando. Então, assim que eu cheguei em Vitória, eu já fui dando aula para os dois. E dali as coisas foram se desenrolando. E onde eu quero chegar? Quando eu decidi fechar a loja, para mim foi muito difícil tomar essa decisão, porque eu me vi assim, cara, eu dei um passo tão grande, eu coloquei todo o meu investimento financeiro que eu tinha ali para poder fazer dar certo, deu tudo errado. O que é que eu vou fazer da minha vida agora se eu não quero mais dar aula? E a única coisa que eu me via era ter que voltar a dar aula. Isso para mim foi um conflito interno muito grande, mas eu não Uhum. tinha outra opção. Eu lembro que eu fiquei muito mal durante um mês, eu só chorava. Eu acho que pela primeira vez os meus pais tiveram uma real preocupação comigo, porque eu não tinha vontade de fazer nada. Eu achei que realmente eu ia entrar em depressão. Eu não tinha forças para Sim. poder sair do meu quarto, sair de casa. E aí só que eu entendi que a única responsável por tudo aquilo dali era eu. É. E que se eu não me movesse, se eu não me mexesse, a minha vida continuaria daquele jeito como estava. Então, eu não adiantaria mudar a cidade ou mudar as pessoas da cidade, quem tinha que mudar era eu. Então, essa mudança não foi somente uma mudança física de cidade, eu saí de Guarapari e fui para Vitória. Foi uma mudança interna, onde eu entendi que eu precisava agora reconstruir a minha história, que ficar parada, chorando no fundo do poço, não iria mudar em nada. Não iria fazer com que eu chegasse onde eu tanto desejava na minha vida. Então, esse foi um dos grandes pontos de virada na minha vida. Foi onde tudo, na verdade, começou a rodar. Uhum. E aí eu vim para Vitória, eu comecei a trabalhar aqui com personal. O meu trabalho ficou muito mais ainda direcionado para mulheres. Eu sempre trabalhei com mulheres em predominância, Sim. mas aqui eu afunilei cada vez mais para trabalhar com mulheres. Então, inicialmente eu trabalhava muito com gestantes e pós-parto. Eu ainda Uhum. trabalho com mulheres no pós-parto, ajudando a reabilitar a musculatura abdominal, que fica tão comprometida após o parto, né, para devolver essa força de abdômen
e autoestima, né? Porque todo mundo quer poder se Sim. sentir bem com o seu corpo. E com o passar do tempo, eu fui direcionando a minha comunicação para o autoconhecimento. Quando chegou na pandemia, todo mundo se viu num caos. E esse caos também foi para mim. Com Uhum. exatos 1 ano que eu tinha me mudado para Vitória, as academias foram as primeiras a fecharem, então a gente teve que se virar nos 30. Eu não deixei de trabalhar, quem queria ser atendido eu atendia presencialmente, de máscara, com todos os cuidados, só que a maioria eu comecei a fazer atendimento via online, e ali a gente teve que aprender a se virar a trabalhar de uma outra forma. Sim. Então ali eu comecei a entender quais eram as mudanças que eu precisava fazer dentro de mim para poder vencer essas barreiras e me expor nas redes sociais, que até então eu tinha uma certa resistência. Te deu um medo de voltar da mesma forma que você foi? Sem dúvida. Primeiro que a pandemia me gerou um medo muito grande de ter que voltar para a casa dos meus pais. Sim. E uma vez que esse medo me gera, me ficava aquela coisa, será que eu vou voltar ao que eu era antes? Porque uma coisa eu acabava remetendo a outra coisa. Mas à medida que você vai fazendo, você vai dando passo, Deus dá o chão. E tem coisas que a gente precisa aprender a dar o passo de fé, porque o restante vai começar a ser construído, Uhum. né? Deus vai construindo isso, ou quem quiser chamar de universo, cada um com a sua espiritualidade, né? Então, à medida que você vai dando um passo, você se sente seguro e confiante naquilo que você está fazendo, está alinhado com aquilo que você acredita, Sim. as coisas vão se desenhando. Então, naquela ocasião da pandemia, o meu trabalho ele foi desenrolando e aí você vai vendo a coisa acontecendo, você sente de cada vez mais esperança, confiança e você vai fazendo acontecer. E qual foi aquela sensação que você falou assim, ó, eu tenho que me jogar, né, no online, porque não é fácil, a gente sabe. Hoje, para a geração nova, é muito fácil ir para frente das câmeras, falar, executar, mas a gente lá atrás tinha um pouco mais É, de receio, né? A gente olhava isso com outros olhos, é o que você falou, você sim, passou por essa experiência e você precisava fazer. Ou você fazia, ou você exato, voltava. exato. Qual foi o ponto de virada para mim? O ponto de virada foi entender que o meu trabalho precisava agora ser vista pelo online. Eu entendi que o que eu queria para minha vida, o que eu sempre desejei para minha vida e que eu tentei fazer essas mudanças de carreira que deram errado, o online me proporcionaria isso. Sim. Só que é um trabalho de formiguinha, é uma coisa que você precisa construir. Uhum. E nessa construção eu fui entendendo que estava exigindo novas habilidades, novas formas de pensar. Eu precisei vir trabalhando a minha mentalidade, fortalecendo a minha mente para entender que altos e baixos vão acontecer cada vez mais até que tudo se estruture como eu desejo. Então, como eu vou lidar naquele momento que eu estiver lá no baixo? Daí foi quando, em 2023, eu comecei a entender de fato o que eu queria para a minha vida como um todo. Era o mercado online que eu queria, o estilo de vida que eu queria para mim, Uhum. que estava alinhado com o meu trabalho para eu ter mais energia, mais produtividade, mais confiança. Então, eu comecei a melhorar hábitos na minha vida que até então tinham, mas eram algo que acontecia sem com muito propósito. Desde 2023 para cá, eu entendi qual era o estilo de vida que eu queria para mim, o tipo de vida que eu queria para mim, e que isso me levaria aos meus sonhos e aos meus anseios. Então, de 2023 para cá, foi quando eu comecei a mudar muito a minha comunicação para ajudar mulheres a mudar a mentalidade, porque eu entendi que era isso que eu precisava também. Era isso que eu precisava. Então, eu pensava, por que que umas pessoas conseguem e outras não? Sim. Aonde está? Tirando toda a parte de estrutura e investimento, não vamos pensar sobre isso porque isso é o externo, mas o que que acontece dentro de mim que algumas pessoas têm e outras, algumas pessoas conseguem e outras não? Uhum. Eu fui entendendo que era a forma de lidar com como as coisas aconteciam. Então eu comecei a entender que eu precisava fortalecer a minha mente, de diversas formas, claro. Abandonar certas crenças que estavam me atrapalhando, me impedindo Sim. de ter o que eu queria,
e começar a fortalecer aquilo que de fato me levaria, os pensamentos as coisas que me levariam para o que eu desejo para minha vida. Uhum. E aí você foi buscar algum curso, você foi se especializar, como foi? Sim. Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu fui uma coach, eu passei pelo processo de coaching para me ajudar na ocasião em 2015 a Uhum. entender para qual lado que eu iria. E desde então isso me fascinou muito, porque fez muito sentido com tudo que eu acreditava. Então, quando foi em 2023, eu me aprofundei mais ainda nesse processo de autoconhecimento, porque eu entendi que tudo na nossa vida vai acontecer da melhor maneira como a gente quer, flui com mais leveza a partir desse autoconhecimento. Então, Uhum. eu fiz algumas formações na ocasião. Formação em programação neurolinguística, em coaching, e tudo se encaixava cada vez mais com aquilo que eu pensava, com o meu estilo de vida que eu queria. Sim. E tudo isso foi me dando embasamento para ajudar a transformar a minha vida e, claro, transformar a vida das mulheres. Depois eu fiz a formação para poder me tornar terapeuta e Uhum. direcionar todo o meu trabalho para ajudar mulheres a emagrecerem, através, claro, do treino, sim, e da mudança de mentalidade. Isso é sensacional, porque hoje, se a gente não estiver realmente cuidando da mente, a gente não consegue cuidar do corpo, a tríade, né? É, Mas quando a gente percebe que o nosso propósito vai além, a gente se disponibiliza a estudar e a passar esse conhecimento, as coisas se transformam. Porque eu sempre digo, né, que conhecimento sem ação não traz nada, não tem resolução, né? exatamente. Você passou por uma situação, pegou uma É, situação e trouxe para outras mulheres. E como é que exato. funciona, com essas suas mulheres? Como que é o projeto? Eu lembro que quando eu estava na loja e que para mim foi uma decisão muito difícil ter que fechar, assumir para mim mesmo que foi uma falência Sim. e ainda assim viver um relacionamento abusivo, a minha autoestima ela foi muito lá no chão. Eu realmente foi meu momento que eu fui no fundo do poço, porque você nunca espera que você vai abrir um negócio e vai falir. Eu não esperava isso fosse acontecer. E ali foi um momento muito difícil para mim. E por isso que hoje eu coloco tanta energia e acredito tanto no poder da gente cuidar da nossa autoestima. Porque a nossa autoestima, ela vai comandar tudo. Você consegue dizer sim para o que tem que dizer sim. Você tem coragem de dizer não para o que tem que dizer não, sem se sentir culpada e sem se sentir mal por isso, porque você sabe o que é melhor para você. Então, a autoestima faz você saber se priorizar, mas sem tirar o seu tempo com o próximo, com a sua família, com seus amigos, com não importa com quem. Então, a autoestima hoje, ela vai ajudando a gente a justamente a quebrar as nossas barreiras. Uhum. Então, depois que eu entendi tudo isso lá em 2019, que eu vim nessa, eu fui conectando os pontinhos na minha cabeça e vim nessa jornada. Então, hoje, por exemplo, no meu trabalho, eu tenho um programa que ajuda mulheres a fazer essa mudança de mentalidade, que é o programa Constância Roth, onde ali eu vou ajudar essas mulheres a entender quais são os valores importantes na vida. Porque a gente entra numa correria tão doida que a gente para nem, a gente não pensa mais o que é importante pra gente, a gente só entra no fluxo automático. Verdade. E aí você está vivendo, às vezes, uma vida e você não está feliz porque você vive uma vida que está totalmente desconectada do que é importante para você, dos seus valores. Então, nesse programa, eu vou ajudar essas mulheres a identificar quais são esses valores na sua vida. Uhum. Como que o exercício e a alimentação saudável têm relação com esses valores? Para que possa entender o quanto que vai trazer de benefício, o quanto de transformação vai acontecer na vida dessas mulheres. Como ajustar uma rotina e criar bons hábitos? Porque você eliminar um hábito ruim e criar um hábito novo não é sorte, é método, é estratégia. Eu era uma pessoa que eu odiava ler. Eu lembro, minha mãe empurrava livro, 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 eu não queria ler e ela mesmo não dava o exemplo, né? Uhum. Não, maravilhoso isso, gente, maravilhoso. E aí, quando foi ano passado, 2024,
eu decidi assim para mim, cara, eu quero começar a ler. Porque eu quero me tornar uma mulher mais inteligente e eu quero é, adquirir mais informações sobre autoconhecimento para poder me empoderar, para poder fazer eu evoluir como ser humano Sim, e ter o que eu desejo. E desde então, eu leio constantemente, todos os dias, às 4h25 da manhã. Então, eu acordo todos os dias, às 4h25 da manhã. Olha como é que é método. Preparo meu super café, sento no canto direito do meu sofá, pego meu livro, meu marca-texto, meus post-its e começo a ler. É o ritual. sim. Então, quando eu entendi que o porquê que eu queria ler, o porquê que ler era importante para mim, quais eram as transformações e benefícios que a leitura ia trazer na minha vida, aquilo ali se tornou algo importante para mim. E Uhum. aí, sim, quando eu comecei a criar essa rotina, eu entendi que no meu funcionamento, eu sou muito diurna, eu prefiro acordar mais cedo para poder, então, ler do que ler no final do dia, onde eu já estou com a mente muito cansada. Então, no Sim. início, foi mais desafiador acordar, aquele sono, aquele cansaço? É claro. Mas quando você levanta uma vez, você levanta o outro, e depois eu fui vendo que, cara, eu começo a ler, meu cansaço vai embora, eu já me sinto bem. Aí assim que eu já começo minha rotina de oração, tomar meu café e me preparar para poder trabalhar, aquilo ali foi me fortalecendo. Tanto que Uhum. hoje eu levantei, eu estava muito cansada essa madrugada, deitei na cama de novo. Aí eu pensei, cara, mas toda vez que eu faço isso eu me arrependo, que eu não consigo dormir direito, eu não volto a dormir. E acabo, não tem nada, eu não leio, não durmo e fico só na cama rolando. Não Se tem? frustra. Exato. Aí eu pensei, quer saber? Eu vou levantar. Levantei, sentei na cama, comecei a ler. Gente, o sono foi embora. Então, à medida que eu fui tendo um método para poder me ajudar a aprender a ler e criei uma rotina, um ritual, é um ritual que eu crio para poder ter o meu momento de leitura, tornar isso um hábito ficou leve. E é isso, sim, e é isso que eu ensino para as mulheres, porque a gente pode aprender a gostar de tudo. Eu conversei hoje isso com a minha aluna, ela falando que eu quero aprender a gostar um pouco mais de musculação. Aí eu, Giovana, a gente pode aprender tudo, isso é neurociência, neuroplasticidade. Uhum. A questão é sempre definir o quê? O porquê que você quer treinar, o porquê que é importante para você. E começar a perceber como que você fica bem quando você termina o treino, a sensação de poder que a gente sente, nossa, olha só como é que eu estou aqui, ó, cheia de vida, cheia de energia. Quando você começa a dar esse comando para sua mente, isso vai fortalecendo de uma tal forma, isso é neurociência, ao ponto que daqui a pouco você já vai treinando de uma forma natural e vai entendendo que isso ali é muito bom. Você já se sente bem. Porque você fortalece os benefícios do que ficar reclamando do porquê que você está treinando. Então, o meu trabalho hoje para ajudar mulheres nesse processo de mudança de mentalidade, tornar o exercício físico e uma alimentação saudável um hábito, vem justamente desses pontos, alinhar os valores, alinhar o propósito, por que é importante treinar, Uhum. trabalhar os pensamentos sabotadores, geralmente são aqueles pensamentos dicotômicos, né, 880, tudo ou nada, porque isso às vezes vai na nossa cabeça, a gente vai agindo no automático, baseado neles, não percebe. Aí eu só vou Uhum. treinar se for meia hora, se for uma hora, se não for meia hora, então não serve de Ah, isso é um nada. saco. E Essas não é dessa coisas, né? forma. É sempre achar esse meio termo, esse equilíbrio. À medida que você vai trabalhando dessa forma, você vai vendo as mil e umas possibilidades que tem no seu dia. Naquela época que você teve que desfazer o negócio, que você estava num relacionamento ruim, mesmo sendo da área da saúde, que é o personal, você não estava com a sua autoestima boa. Não, não estava com autoestima boa, porque a gente é um profissional, né? Eu sou uma profissional, você é uma profissional, mas nós também somos seres humanos. Nós temos Sim. também as nossas dificuldades e as nossas limitações. Por isso que eu acho tão importante a gente trabalhar essas questões na gente primeiro, para conseguir trabalhar no outro. Uhum. E naquela ocasião eu estava com a autoestima muito baixa, porque eu vinha de um relacionamento abusivo, e eu com uma imaturidade naquela época. Sim. E o fato de eu ter falido com a loja, isso mexeu demais comigo. Mexeu muito com o meu senso de merecimento e capacidade. Eu Sim. passei a não me sentir merecedor e capaz do que eu pudesse fazer. Eu comecei a duvidar da minha capacidade. Uhum. E quando eu comecei a duvidar, isso mexeu demais comigo, porque a área profissional, para a Sabrina, é algo muito importante. Sim. Tudo que eu faço hoje no meu trabalho, eu faço com muita seriedade.
Eu gosto muito daquilo que eu faço. Uhum. Então, uma vez que eu não estava tendo esse alinhamento de expectativa e realidade, que dali me frustrou de uma tal forma que eu comecei a não me sentir capaz do que eu estava fazendo. Uhum. E será que montar a loja, se você se recordar bem, foi um desejo seu mesmo, ou foi um desejo embutido no relacionamento que você vivia? Porque você já era uma personal, mas hoje você tem Aham, certeza do seu propósito. E lá em sim, algum momento você duvidou desse propósito. duvidei. Eu duvidei e eu estava tentando juntar as duas coisas. Eu estava tentando juntar a minha vontade, os meus desejos, meus sonhos, que não estavam sendo atendidos pelo meu trabalho naquela ocasião, e de uma certa forma, talvez, tentar salvar o relacionamento. E aí, esse foi o grande erro. Querer fazer trabalhar quem não queria trabalhar. Era Sim. isso que eu estava tentando fazer. Aí vem o papel da mulher, né? Porque a gente passa o tempo Exato. todo fazendo coisas para outras pessoas. Percebe? Seja num E eu fiz relacionamento, isso. seja como mãe, seja como filha, né? A gente Sim, passa o tempo todo, como se fosse uma obrigação nossa, empurrar o outro. exato. E Sendo quem que nos não é. empurra? E quem nos empurra? E aí, o que que acontece? A gente acaba saindo do nosso lugar de força. Sim, E quando a gente sai do nosso lugar de força, a gente se enfraquece. Então, a gente também precisa aprender. Vou usar essa forma, não sei se seria esse termo, tá? A gente também precisa aprender a se controlar, a saber até onde nos compete e o que não nos compete. A gente precisa ficar na nossa paz, porque também cada um é responsável por si. sim. Eu super concordo. Eu tenho uma frase que eu sempre digo que é assim, ó. Se eu não puder trazer você para minha calmaria, eu não me permito entrar na sua tempestade. Exatamente. Eu vou dar um exemplo só para você entender. O meu pai é diabético, e é hipertenso, e ele, como um bom mineiro, adora uma cerveja e uma cachaça. Só que Uhum. para quem é diabético, não deve tomar. Não deve tomar. Então, antigamente, eu entrava em algumas discussões com ele, preocupado com a saúde dele. E toda vez que eu fazia isso, eu saía do meu lugar de força. Sim, Porque eu não posso fazer ele querer ter um comportamento que não está querendo entender. sim, Então, depois que eu entendi que eu posso alertá-lo quando ele me pedir ajuda, mas não ficar tomando a frente sem ele me pedir ajuda, a uhum. coisa ficou mais leve para mim. Porque, querendo ou não, ele é adulto, ele é responsável pela vida dele, ele sabe muito bem o que ele faz. O dia que ele Sim, precisar de mim, eu estou aqui, de braço aberto para poder ajudar. Mas, caso contrário, se ele quer continuar bebendo ou não naquela condição dele diabético, paciência. uhum. Então, Sim, é sobre, eu acho que é muito esse lugar. Nós mulheres temos essa tendência, talvez por uma questão cultural, a ter que salvar, tomar a frente, e às vezes se toma demais, se perde demais, e quando você vê, você já está no olho do furacão. sim. E a Engole gente, muitas coisas, né? e a gente precisa aprender a se preservar. E nesse momento entra o se priorizar. Uhum. Até onde compete eu falar e até onde eu preciso ficar agora quieto, porque não compete mais a mim. Sim. A pessoa é responsável pela vida dela. E às vezes, quando a gente não tem essa noção, a gente também transfere a culpa para o outro, né? Ah, eu não Total. consigo malhar porque eu tenho isso e isso para fazer, tenho fulano para cuidar, eu não consigo emagrecer porque o outro quer sair para jantar. Mas espera aí, você não pode controlar a sua boca? Você pode. Eu lido com isso o tempo todo. Eu tive uma aluna que ela estava assim, com dificuldade de emagrecer, aí eu conversando com ela, ela falou assim, não, mas é porque meu namorado pediu um prato e também falou assim para eu pedir um tal prato, que era um risoto lá de sei lá das quantas, para poder a gente experimentar e tudo mais. Aí eu falei, mas fulana, se você quer emagrecer, como você está me falando, a quantidade de risoto que se come não dá, porque é uma comida muito gordurosa. E você nem queria comer, então por que você não pediu o que você queria comer? Sim, Ah, meu amor, eu quero comer isso aqui, você experimenta aqui, no outro momento a gente experimenta outro prato que você deseja. Pede o seu, eu vou pedir aqui o meu e tá tudo certo. Então, é colocar esse limite para si, sim. não para atender a expectativa do outro. E é assim o tempo todo.
É assim o tempo todo. A Você está dificuldade de falando e está dizer vindo um não. filmezinho aqui, ó, na minha cabeça. É, Porque realmente é assim, ó. Eu vou te dar um exemplo meu. Eu aham, sempre fui uma pessoa que pratiquei atividades, sempre gostei de uma série de coisas. E aí eu tive a mudança, né? Eu já morava no Nordeste, mas vim aqui para Fortaleza. E quando eu vim para Fortaleza com uma outra função, outra cidade, talvez, na minha cabeça, pensando hoje, tudo isso mexeu também com a minha zona de conforto, onde eu conhecia tudo e todos, e vim para um lugar onde eu não conhecia. E aham, automaticamente eu me permito fazer coisas que eu não fazia, porque eu sabia como controlar a minha alimentação, por exemplo. Então, assim, hoje eu uhum, olho e falo assim, mas são apenas tantos quilos que eu quero eliminar. E por que que eu não consigo? Porque eu não estou administrando exatamente essas coisas. exatamente. Olha só, 2019, quando eu me mudei para Vitória, eu estava tudo muito recente na minha cabeça, né, da perda financeira que eu tive, do relacionamento e tudo mais. E aqui eu me deparei com uma rotina muito diferente do que a rotina que eu vivi em Guarapari. Então, em Guarapari, eu tinha uma rotina muito mais estruturada e organizada. A Uhum. nossa rotina de personal é assim: você está dando aula, de repente o aluno desmarcou, aí surgiu aquela aula vaga, aí de repente você vai lá e treina, porque você vai ajustar algum outro aluno, algum compromisso que surgiu. Eu tive muita dificuldade de administrar essa nova realidade que eu não vivia. E eu fui desgostando de treinar. Nesse período, eu fui desgostando de treinar, eu fui ganhando peso, ganhando peso, ganhando peso, eu ganhei 7 quilos. Eu lembro que as minhas calças não fechavam, então eu comecei a usar blusão porque ela não fechava, né? Short, calça não fechava. E por muitas vezes eu comecei a comer coisas que eu não tinha o hábito de comer. Então, assim, numa bela tarde eu comi um pacote de biscoito recheado. Eu lembro até hoje que eu estava voltando do trabalho, estava a pé, passei em frente à padaria, eu entrei e comecei, pedi um caldo e pedi mais um, era época de festa junina, pedi um cachorro quente e pererê parará. Aí depois eu parei, eu olhei e falei assim, cara, mas por que eu tô pedindo isso tudo se eu nem tenho esse hábito de comer assim, dessa forma? Aí eu fui entender que, na verdade, era a liberdade de não ter ninguém me controlando mais. Sim. Então, muitas vezes a gente come da forma como a gente come, respondendo às nossas emoções, não porque a gente está com fome física real. Uhum. E é essa fome que responde às nossas emoções, essa fome emocional, que faz a gente ganhar peso de fato. Porque a fome física, você comeu, você matou a fome, acabou. A fome emocional é aquela coisa assim, nossa, eu tô com uma vontade de comer isso. Aí você come, aquela vontade não passa muitas vezes. Aí eu tô com Sim. vontade de comer aquilo e você come. E são coisas, geralmente, de alta caloria, para te dar um certo conforto momentâneo, mas a culpa vem depois. Muitas vezes a gente vai comendo e não vai percebendo para poder suprir alguma falta ou alguma necessidade que a gente não está entendendo naquele momento. E é muito importante você falar sobre isso, porque a gente pensa assim, o personal é o cara que é o mais centrado, que não tem problema, que malha com vontade, que come porque engraçado, não Não, é nada disso, né? não, nem nada disso. Nós somos personagens? Somos personagens. Nós somos seres humanos? Somos seres humanos. A gente tem Sim. os mesmos problemas, vamos dizer assim, que vocês. Qual que é a diferença? E que aí que eu acho que é o grande diferencial e que do profissional é que se você sabe trabalhar esses pontos em você, você consegue trabalhar no outro. Sim, Como é que você vai querer trabalhar no outro aquilo que você não está conseguindo trabalhar em você? Não faz sentido? todo. Só para fazer um paralelo, assim, um paralelo só para entender. Exemplo, como é que uma dermato vai cuidar da pele de uma pessoa se ela não está entendendo como é que ela precisa cuidar da pele dela? Sim, É só um comparativo para poder fazer sentido, sim. Uhum. entendeu? Se ela não sabe que tratamento vai melhorar o rosto dela, como é que ela vai descobrir para poder tratar o paciente dela? Então, tudo vem do autoconhecimento. Só Verdade. que nós, enquanto profissionais que trabalham com isso, nós temos as ferramentas para poder trabalhar isso no nosso paciente, no nosso aluno. De verdade. É totalmente fantástico, porque toda mudança que a gente quer na vida vai acontecer primeiro aqui dentro. Uhum.
Ou seja, na nossa forma de pensar, para que mude, então, a nossa forma de sentir, a forma como a gente se comporta. Eu posso sentir a mesma raiva que você, mas você pode chegar, conseguir entender que, eu tô com raiva, beleza, mas eu não preciso reagir dessa forma. Eu posso sentir a raiva, chegar e sair brigando com Deus e o mundo. Sim. Uhum. Então, quando a gente consegue entender isso, tudo muda. E a jornada, ela se torna muito mais possível, leve e duradoura. Então, a jornada do emagrecimento, ela acontece de forma leve, duradoura e totalmente possível, claro, quando você entende que você precisa mudar aqui dentro de você a sua forma de pensar. Para que você mude, então, a sua forma de se comportar com o exercício e com a comida. É até engraçado, né? Porque assim, eu faço mentoria para falar, ensinar uma série de coisas sobre vendas e sobre você ter a resiliência, a persistência. Eu não estou fazendo o que eu estou falando, mas é questão de percepção mesmo. Eu sei o que eu tenho que fazer e muitas vezes eu não faço. E a gente, no dia a dia, é assim, né? Então, tem dia que às vezes até a sua aluna fala para você assim, Sabrina, hoje eu estou sem tempo. Ela não está sem tempo, mas ela usa o tempo para dizer Como para você que ela não vai desculpa. fazer como desculpa. Eu já tive uma aluna uma vez que de manhã cedo choveu, ok. Mas quando estava chegando assim próximo do horário dela de aula, devia ser umas 6h30, 6h45 da manhã, ela faz aula às 7. Ela me mandou mensagem desmarcando, falou bem assim, tá chovendo, então o Uber vai estar mais caro hoje. E eu estava assim, entrando pro meu carro para poder ir até a academia dar aula para ela. E quando eu vi o céu, não tinha chuva nenhuma. Não tinha nada de chuva, gente, nada de chuva. Aí eu só virei e falei assim, tá bom, fulano, entendi. Você que não tá a fim de treinar hoje, né? Porque não tem nenhuma chuva aqui no céu. Aí ela morreu de rir. Porque ela sabia que era desculpa, gente. É, Mas olha só, quando você pelo menos assume assim, cara, hoje eu não tô a fim de treinar, sim. fica mais fácil de você depois resolver o porquê que não tá a fim de treinar hoje. Uhum. Do que você ficar criando uma desculpa. É mais fácil assumir. É muito mais fácil. Claro que a gente leva um tempo para também assumir as coisas. Então, a gente Lógico, também sabe aonde é que o calinho aperta, né? lógico, lógico. E também até de acordo com o temperamento de cada um, esse tempo ele é mais, vamos dizer assim, mais rápido, mais devagar, né? Tem gente que consegue ter um tempo mais rápido para poder resolver as coisas, tem gente que é mais lenta, eu passo de formiguinha para poder resolver. Isso é fato. Com certeza. E se a Sabrina pudesse, né, deixar assim um recado para as mulheres que hoje ouvem a gente, qual seria? Invistam em autoconhecimento, em cuidar do corpo e da mente. É a partir desse cuidado que você consegue estar bem para poder cuidar da sua família, cuidar do seu trabalho. Porque muitas vezes você fala assim, eu não tenho tempo porque eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho marido, nanana. Isso tudo muito mais é crença de percepção de tempo do que de fato a realidade. É você querer tomar a frente de muita coisa que você nem precisaria tomar. E esse tempo você poderia usar para cuidar de si. Então, invistam em autoconhecimento para entender por que é importante eu cuidar de mim, o que eu vou ganhar com tudo isso, o que a minha família vai ganhar com tudo isso. E cuidem do corpo e da mente. Façam exercício físico, porque exercício físico transforma a nossa mente e transforma o nosso corpo. Porque no final das contas, o que todo mundo quer é poder se sentir bem, com Verdade. energia e com confiança. E para a gente se sentir bem com energia e confiança, a gente precisa cuidar do corpo e da mente. Fantástico. Adorei a nossa conversa. Eu também adorei. Adorei esse seu sorrisão, essa sua energia. Obrigada, obrigada. Saiba que assim você é muito bonita por dentro e por fora, e você tem essa energia e traz para a gente. Obrigada. Viu? Foi muito bom e espero que a gente possa conversar mais vezes. Eu tenho Eu estou certeza que aqui tem à muito disposição. assunto. Temos muito assunto para poder falar. Eu amei o nosso bate-papo de hoje. Espero que tenha sido sim. Espero que tenha sido leve e enriquecedor. As duas coisas. Com certeza foi, viu? Com certeza as luzes vão se acender nas cabecinhas. E isso é muito Amém. importante.
É o que eu Você tem aí desejo. a sua trajetória de sucesso, de luz, e que seja Amém. muito bom. Viu? Amém, amém, amém. Muito obrigada. Obrigada a você. Um beijo. Um beijo, vamos terminando por aqui.